Olá, graça e paz. Aqui é o Juvenal. Eu peço que vocês possam falar se vocês estão me ouvindo direito, se está funcionando o microfone. Estão ouvindo bem? Para que a gente possa dar início à nossa live. Se vocês estiverem ouvindo bem, coloca nos comentários para que a gente possa dar andamento. Ok. Oh, que bom. Então ótimo. Então, meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero deixar um abraço fraterno a todos meus irmãos da comunidade Bethesda de Botucatu. Boa noite. O pastor Marcos já está aí. Boa noite, pastor Marcos. Deus abençoe vocês. Quero deixar aqui um abraço fraterno aos pastores também da comunidade Bethesda, ao pastor Sérgio, ao pastor Jairo. O pastor Jairo ele fez aniversário por esses dias. Ao pastor Marcos, o pastor Ademar, o pastor Davi. Louvo a Deus pela vida de vocês. E meus irmãos, hoje eu vou estar ministrando dentro de uma série de sermões relacionamentos transformados. Hoje eu tenho aqui o privilégio de poder estar aqui com vocês. E nós temos compartilhado ali um livro do John White, A Luta. Ele traz ali um capítulo falando sobre isso. E eu tenho aqui uma palavra que também pode ir de encontro ao coração de vocês, ok? Eu convido meus irmãos a abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, tá? Vocês aí já vão abrindo a Bíblia, deixando tudo certinho. A Nívia já está aí também. Deus abençoe, Nívia. Um abraço para o Marcos, para você, para as crianças, que não são mais crianças, né? Não. Que bom. Que bom estar aqui com vocês. Meus queridos, o pastor Ademar, Deus abençoe, pastor Ademar. Que bom estar com vocês aqui. Que bom, a Regina, Deus abençoe. Ótimo. E eu já estou aqui com minha Bíblia, ó. Você vê que eu já sou meio desastrado, né? E boa noite, Deus abençoe. E peço que vocês abram comigo, ó. A minha já está aberta em 1 Coríntios capítulo 1. Tá? Aí vai ser uma exposição, meus queridos. Né? Não vou expor aí o capítulo inteiro, até por causa do nosso tempo hoje, né? Mas aqui a gente vai trazer ensinamentos fundamentais para a igreja, para a comunidade que a gente tem atuado, para a igreja de Cristo. Tá? E para mim é tudo novidade, então vamos lá. Capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu vou pedir para vocês também que possam estar orando a Deus. Um abraço para o Marcelo, Deus abençoe, Marcelo. Né? Que a gente possa orar a Deus, que Deus possa falar aos nossos corações hoje. E mesmo que a gente esteja longe, mas nós estamos aqui também juntos, não é verdade? E de alguma forma, Deus possa falar aos nossos corações e trazer uma boa reflexão, né? Que Ele possa nos quebrantar, trazer ali um alimento novo e saudável para nós, que nós precisamos, não é verdade? Mesmo que nós não estejamos nos reunidos dentro do templo, mas graças a Deus nós estamos reunidos aqui hoje pela essa ferramenta que Deus nos abençoou, na verdade, o Facebook.
E eu convido meus amigos agora a orar conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Deus, de falar sobre a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance agora, Pai, cada vida que está nos assistindo, e aqueles também que não estão nos assistindo, mas que de alguma forma vão nos assistir, Pai. Peço que a tua palavra, que é viva, Pai, que é espada, Senhor, possa penetrar em nossos corações e fazer, Pai, aquilo que o Senhor ordenou, Pai. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas nos transforme, Deus, a imagem do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que é o varão perfeito, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, quebranta, Pai, tira, Senhor, todas as amarras, Deus, que tem nos aprisionados, Pai, nesses dias difíceis, Pai, que nós estamos vivendo nos dias atuais. E em nome de Jesus, Pai, alcance meus irmãos, Pai, onde eles estão agora. É a nossa oração, é a minha oração, Senhor, que eu faço agora, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu quero trazer aqui para vocês uma breve introdução dessa epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja que ficava situada na cidade de Corinto. Essa cidade ela era a capital de Acaia, ela era uma cidade ali estratégica para poder pregar a palavra de Deus. Paulo escolheu essa cidade, ali iluminada, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, mas escolheu essa cidade a dedo. Por quê? Porque era uma cidade portuária, ela era banhada por 2 oceanos, né? E por ser uma cidade portuária, ela tinha muitas pessoas indo e voltando toda hora. Então, para a pregação do evangelho, era uma estratégia. Por quê? Pessoas entravam e saíam da cidade, iam para outro lugar, então o evangelho de Deus poderia ser pregado para outras cidades ali do Império Romano. E é interessante que essa cidade de Corinto, ela era uma cidade conhecida pela promiscuidade. Era uma cidade conhecida ali dentro do Império Romano, conhecida ali porque ali tinha o templo, nas altas colinas, a colina mais alta que tinha, o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Né? E por ser esse templo, as pessoas iam cultuar lá, essa deusa, com prostitutas que que falavam que eram prostitutas cultuais. Né? Só para vocês terem uma ideia de como a cidade ela tinha um nível de promiscuidade muito grande. E essas prostitutas, elas desciam, né, à noite, né, porque o templo praticamente se fechava, e descia para o porto. Então eram mais ou menos 1000 prostitutas ali. Né? E ela influenciou essa cidade, ela era conhecida por tamanha promiscuidade. E o apóstolo Paulo, ao fundar essa igreja, que ele foi o fundador da igreja de Corinto, ele ficou lá 1 ano e meio. E essa igreja de Corinto era essa igreja que mais dava problemas para o apóstolo Paulo. Né? Mas também era a igreja mais amada. É interessante, né? Então, o apóstolo, por ter ficado 1 ano e meio lá, ele saiu para abrir outras igrejas, né? Para ministrar, né? Continuar a implantação de igrejas. E ele ficou sabendo ali pela Chloe e pela sua família que a igreja estava passando por grandes problemas, né? Grandes problemas. E um dos grandes problemas ali era a divisão, a falta de unidade. Né? E é isso que hoje nós estaremos aqui ministrando, viu, queridos? Eu falo estaremos porque hoje eu estou aqui ministrando, mas a minha esposa, ela sempre está aqui por trás dos bastidores me ajudando, viu? E é interessante que nesse verso, olha como que esse verso é rico, né? Olha lá.
né? Fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou você já pensou? A cidade de Corinto era uma cidade promíscua. Ela tentava influenciar grandemente a igreja. Mas Deus, mesmo você morando numa cidade daquela, Deus te chamou para ser santo. Então, hoje a gente morar numa cidade, ou a gente está num território que tem muita perversidade, muita dificuldade, isso não quer dizer que a gente possa ser influenciado, mas pelo contrário, a gente tem que influenciar. O chamado de Deus, você pode viver em Corinto, mas você é chamado para ser santo. E é interessante que dentro desse versículo, nós temos aqui 2 endereços da igreja de Deus. Olha só, a igreja de Deus, né, que está, Deus é o dono, viu? Deus é o dono da igreja, né, que está em Corinto, né? A igreja de Deus que está em Corinto. E está em Corinto geograficamente, mas ela está em Cristo, espiritualmente. E é interessante como que dentro desse versículo a gente pode alcançar tão grandes tesouros. Ela mostra pra gente a santificação posicional. O que quer dizer isso? Quando você é chamado por Cristo, você já é santo, porque você é justificado. E você é santo em Cristo, mesmo morando em Corinto. Essa é a santificação da salvação. É interessante que a gente pergunta para alguém, você é santo? As pessoas falam, opa, calma, como assim santo? Por quê? Porque essa santidade é impregnada no sacrifício de Cristo. E tem a santificação, olha só. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É estranho, né? Não já estava santificado? E ainda chamado para ser santo? É estranho, na verdade? Mas é isso. É porque foi santificado na conversão, né, em Cristo. E essa santificação, essa segunda santificação, é uma santificação processual. Ao longo da vida, ele vai sendo transformado continuamente, ou seja, processualmente por Cristo. E interessante, meus amados, que esse verso, ele é tão maravilhoso que ele mostra para nós como às vezes nós somos arrogantes, né? Porque às vezes nós achamos que a pessoa que é salva é porque é da nossa denominação, né? Mas aqui mostra, sabe, a igreja universal, né, de todos os tempos. Continuando, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Já percebeu? Né? Não é a igreja que salva é Cristo. Né? Que salva é Cristo. É impressionante. E nós precisamos, meus amados, nos adequar. Né? Precisamos saber que nós temos irmãos espalhados por igrejas inteiras. Essa palavra, sabe, mostra assim, vocês estão em Corinto, vocês fazem parte de uma igreja universal. Vocês fazem parte da igreja de todos os tempos. Vocês fazem parte, sabe, de uma igreja onde Cristo fundou já lá nos céus. E partindo para o verso, que é onde eu quero compartilhar com vocês, no verso 10, 11 e 12, vamos lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É interessante, não é? Ali, dentro dessa igreja, como a gente já falou antes, a Cloe, a irmã em Cristo, ela avisou Paulo das divisões que estavam tendo. Estavam tendo partidos. Estavam tendo ali facções. Uns falando: olha, eu sou de Paulo. Outros falando: olha, eu sou de Apolo. Outros falando: eu sou de Cefas, sou de Pedro. E outros falando: eu sou de Cristo. 4 partidos. Talvez o primeiro partido ali, por causa que Paulo é o fundador da igreja. O segundo partido, porque Apolo, ele era conhecido, ele era de Antioquia, de Alexandria, perdão, e ele falava muito bem, tinha uma retórica impressionante, porque ele era de origem helênica, né? E muitas pessoas gostavam do discurso dele. Então muitos falavam: não, eu sou de Apolo. Outros falavam: não, eu sou de Pedro. Pedro andou com Cristo, né? Pedro era judeu. Talvez aí sejam aquelas pessoas judaizantes, né? Que foram circuncidadas. E outros falavam: eu sou de Cristo. O que eu quero falar para vocês? Eu acho que dentre esses 4 partidos, talvez o mais perigoso, sabe qual seria? O partido esses que falam assim: eu sou de Cristo. Por que eu falo isso para vocês, meus amados? Porque essas pessoas geralmente elas não querem se submeter à autoridade, a uma autoridade constituída por Deus. Então essas pessoas, talvez elas se acham muito espirituais ao ponto de falarem o seguinte: vocês estão falando aí, você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Pedro. Não, bem, eu não sou de ninguém. É o seguinte: eu não tenho autoridade na minha vida, minha autoridade é Deus. Eu e Deus, somos assim. Eu não preciso de pastor. Esse que talvez seja ali o maior perigo para um cristão dentro da igreja. Mas Paulo, ele coloca ali, meus amados, o machado na raiz, o machado da verdade da palavra de Deus. Eles falam para a igreja, quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Cristo. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas aquele que dá o crescimento. É impressionante, não é verdade? E é interessante, meus amados, o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele traz para a gente várias informações grandiosas dentro desse texto. Quando Paulo ele traz essa exortação, ele traz uma exortação e esvazia a bola do culto à personalidade. Por quê? Porque, meus amados, quem merece toda a glória é Deus. Não são os homens. Um simplesmente planta, outro simplesmente rega e outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Muitas vezes nós colhemos coisas que a gente nem plantou, que foi outro que plantou. Nós colhemos bênçãos que foi outras pessoas que plantaram, que foi outras pessoas que se dedicaram a Cristo. Mas quem merece toda a honra e toda a glória é Deus. E às vezes, meus queridos, a gente tem ali as lentes dos nossos óculos embaçados, porque nós enxergamos todas as coisas, às vezes, ao nosso ponto de vista, com a nossa verdade. E esse que é o problema.
Porque quando nós enxergamos com o nosso próprio ponto de vista, isso quer dizer que todas as nossas limitações a gente nunca vai enxergar claramente. Porque a nossa verdade não pode ser relativa. A nossa verdade tem que ser embasada na palavra de Deus. É ela que traz luz para todas as coisas, para que nós possamos enxergar. Eu acho muito interessante, C.S. Lewis, ele escreve num livro e ele fala o seguinte, que assim como o sol ilumina todas as coisas, e através dessa luz eu posso enxergar todas as coisas, assim eu enxergo todas as coisas pelo cristianismo. Nós temos, sim, que enxergar sobre a luz da palavra de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus. Não é fácil. Por quê? A gente traz uma bagagem na nossa vida. A gente traz frustração, a gente traz tristeza, a gente traz muitas vezes mágoa, falta de perdão. E isso faz que a gente enxergue coisas totalmente deformadas que não são a realidade dos fatos. E meus amados, é interessante que quando Paulo ele coloca isso, fala, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. Ele mostra pra gente que a pirâmide, sabe, a pirâmide do cristianismo é uma pirâmide invertida. Sabia disso? Porque Jesus Cristo fala, quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. No cristianismo, a gente tem que aprender o seguinte, que a gente tem que abrir mão dos nossos direitos. Esse é o cristianismo. Não é para autoexaltação. De forma alguma. É para que nós coloquemos, sabe, as pessoas em primeiro lugar. Porque é interessante que quando Cristo ele nos dá o ensinamento, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, mas na frente ele fala assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, esse amor, ele deve ser sacrificial. Não é um amor que simplesmente a gente só quer algo em troca. Mas é um amor que a gente tem sim que abrir mão. E o apóstolo Paulo ele ainda coloca, lá no capítulo 4, no verso 1, ele coloca, eu vou até ler para vocês. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros, meus amados, é como se fosse mordomo. O significado é mordomia. Aquele que tem a chave da despensa e pega o alimento e prepara. Né? É a mesma coisa, aquele que é ministro da palavra de Deus, despenseiro, ele simplesmente pega a palavra, ele não cria a palavra, ele simplesmente pega e prepara, pega o alimento, prepara e dá para o povo. Agora, essa palavra que ele coloca ministros, né, é interessante que essa palavra ele escolhe a dedo. Essa palavra é bem diferente do português que a gente conhece. Por quê? Ministro hoje é sinal do quê? De alto escalão do governo, não é verdade? Ministro, dentro da política, é aquela pessoa bem-sucedida. E ministro hoje, muitas vezes dentro da igreja, é aquele que lidera. Mas essa palavra que o apóstolo coloca aqui, é uma palavra que ela tem um significado que é aquele que é o servo, aquele que vai trabalhar, que vai efetuar um trabalho, mas já está condenado à morte. Já pensou nisso? Então ele coloca
o ser humano na onde ele tem que ser colocado. Essa que é a realidade. Então, só que ele luta para que a igreja ela não esteja dividida. Vocês já viram aquelas pessoas que geralmente, quando sabe que um pastor vai pregar, não vai no culto? Ah, não, eu não gosto desse pastor. Né? A palavra que ele ministra, eu não sei. Né? É por isso que eu falo que as nossas lentes estão sujas. É por isso que precisamos limpar o nosso coração. Porque o nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus. Não importa quem está ministrando ou não. O nosso compromisso é com a igreja de Cristo. E é interessante que Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Ele não abandona a igreja. E às vezes nós não entendemos que dentro da igreja é uma igreja imperfeita, porque são pecadores juntos, né, tentando obedecer à palavra de Deus. Mas são pecadores. Todos nós estamos no mesmo patamar. Não existe clero nem leigo, sabe? Todos nós somos, como diz o apóstolo Pedro, somos sacerdotes em Cristo. E eu deixo aqui para vocês o seguinte, que nós precisamos assumir sim as nossas responsabilidades. Nós precisamos sim viver o verdadeiro cristianismo. Eu acho interessante que uma vez eu estava sendo ministrado numa igreja e o pastor ele usou ali praticamente um ponto que ele abordou muito interessante. Gandhi, um dia foram pregar o evangelho para ele e falaram para ele assim, olha, eu quero apresentar Cristo para você. Ele virou para essa pessoa que estava pregando o evangelho. Olha, eu não tenho nada contra esse Cristo que você prega. Eu só acho muito diferente como que ele é e como que são os seus seguidores. Então, meus amados, temos que pedir para que nós possamos ser conformados à imagem de Jesus Cristo. Porque somente Ele, sabe, Ele é o espelho que nós temos que todo dia olhar e falar, eu tenho que amar como Cristo, eu tenho que servir como Cristo. Né? Como o próprio apóstolo Paulo, ele coloca em Filipenses, né, que Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele não teve nem como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Se tornou semelhança de homens. Já pensou? Isso daí eu acho para um Deus que criou todas as coisas já a maior humilhação, não é verdade? O Criador se tornar a criatura. Então que Cristo seja nosso exemplo. E, meus amados, eu acredito o seguinte, a gente como soldados de Cristo, a gente não pode se dar ao luxo de alimentar, sabe, cinismo, sentimentos facciosos. A gente tem que limpar isso do nosso coração. Se a gente tiver que chegar nos nossos irmãos e ter uma conversa franca, para que a gente possa estar com o coração limpo, sem ofensa, é claro, porque a gente tem que ser gentil, para que a gente possa conversar, falar das verdades. Né? A gente não precisa ser arrogante, mas é necessário, meus amados, que a gente não prossiga para o alvo, sabe, com as amarras. O apóstolo Paulo ele diz, deixo para trás,
né? Eu me desamarro, deixo as coisas que para trás ficam e caminho para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então a gente tem que tirar todas essas amarras, sentimentos, mágoas encobertas, aquele negócio de a gente falar, não, tá tudo bem, né? E fingir que perdoou. Precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que é tropeço para a nossa vida. E, meus amados, se apegue firmemente à verdade de Deus. A verdade não é relativa. Nós temos sim pontos de vistas diferentes, mas a verdade é só uma, é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é o Logos. Todas as coisas foram criadas por Ele, e por meio dele, todas as coisas foram feitas. Então, se relacione com a palavra. É interessante que, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, que a gente está tendo mais tempo para ficar em casa, espero que quando a gente sair dessa pandemia, a gente possa sair dessa pandemia pessoas melhores. Pessoas que tiveram mais comunhão com Deus. Estivermos mais a sós com Deus. Lemos mais da sua palavra. Para que, tendo comunhão com Deus, aí nós, sim, podemos ter uma comunhão, não falo perfeita, mas sem amarras com os nossos irmãos. E nós precisamos fazer uma pergunta. Muito simples. Em vez de a gente ficar vendo os pontos que somos diferentes e por que tem atrito, né? E olha que interessante. Né? Nós somos pedras que formamos o templo de Deus. Né? Só que uma pedra, para se encaixar com a outra, ela precisa, né, tirar uma aresta aqui, outra ali, né, para uma poder se encaixar com a outra. Que possamos nos desvencilhar e aceitar que Deus, sim, tire nossas arestas, para que possamos servi-lo e dar o louvor que Ele merece. Que possamos ser uma igreja muito melhor. Sempre podemos melhorar. Então nós devemos pensar o seguinte: como nós podemos promover a união? Em vez de nós ficarmos com os olhos presos ali nas diferenças, pensa o seguinte: como que eu posso promover a união do corpo de Cristo? Da minha comunidade? Isso dentro de casa também. Porque a vida dentro de casa vai refletir dentro do corpo de Cristo também. E ame seu irmão. Mas tenha ali, meus queridos, não ame somente em palavras, mas ame com atitudes concretas. Isso que é interessante. Que nós possamos ser moldados e sairmos nesse tempo mais fortes, com mais comunhão com Deus e com certeza com mais comunhão com nossos irmãos e com os nossos amados em nosso lar. Amém? Eu convoco vocês, que vocês possam estar orando conosco nesse momento e que possa pedir para Deus que possa dar mais unidade, da santidade, porque nós fomos chamados para ser santos, sermos transformados dia a dia. Que Deus possa nos capacitar a perdoar. Porque, meu irmão, perdoar é difícil. Se não for a graça de Deus nos dando a capacidade, é difícil. Então, acredito o seguinte, que através, sim, da comunhão,
através sim de buscarmos uma unidade, buscarmos santidade em Deus e de podermos ser prontos a perdoar, nós teremos uma comunidade mais forte e lares também mais fortes. Amém? Convido você, meu irmão, e minha irmã, a orar comigo. Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor falar aos nossos corações. Mas, Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos capacite, ó Pai, a sermos santos e irrepreensíveis, Pai. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, olharmos os nossos irmãos em Cristo, Pai, com os olhos que Cristo olha para nós. Senhor, nós sabemos, Pai, que não podemos fazer nada, Pai, para ser mais amado pelo Senhor. E nem menos, Pai, que o Senhor também nos amaria menos. Porque o Senhor nos ama de tal forma, Pai. E nós queremos sim, Deus, amar, Pai, nossos irmãos, nossos parentes, Senhor, com esse amor, Pai, que Cristo nos amou. Então, Deus, eu peço para que o Senhor nos capacite, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que nós possamos, Senhor, ser prontos a perdoar. Por isso, Deus, tira, Senhor, todo o coração de pedra, Senhor, do nosso peito, dá-nos um coração de carne, quebranta-nos, ó Deus, o nosso coração, como Davi também pediu, Deus, ó Senhor, renova em nós a alegria da Tua salvação, Senhor. Ó Pai, e dá-nos um coração quebrantado e contrito, porque com certeza, Senhor, o Senhor não desprezará. Meu Pai, eu peço que o Senhor cubra, Pai, com o sangue de Cristo, cada vida, Senhor, que de alguma maneira foi alcançado, Senhor, pela Tua palavra, por essa ministração, Senhor. Abençoa meus irmãos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Meus queridos, é um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu quero aqui deixar um abraço especial aqui para o Marcos Pereira e a Nívia, a família. Você sabe por quê? Pelo seguinte, porque se não fosse esse casal, essa família maravilhosa, eu não conheceria, não teria a oportunidade de conhecer meus irmãos e estar com meus irmãos aqui hoje, tá bom? Então, um abraço bem forte nesses irmãos queridos, que Deus abençoe cada um. Olha, a Eliane e o Fabrício está aqui, ó. Um abraço para vocês também, Deus abençoe. Deus abençoe nossos pastores, a nossa comunidade. E em nome de Jesus, eu espero que cada um de nós possamos sair dessa situação mais fortes, né? Sairmos mais preparados. Ok, queridos? Então, um beijo no coração e que Deus... Ó o Marcão falando, Gustavo Nunes. Ô, Gustavo, manda um abraço pro Marcão, viu? Meu querido. Amém, meus amados. Sérgio, Deus abençoe, meu querido. Beijo em todos vocês. Ficam com Deus e estamos juntos. Amém? Ó.